Oi, gente! Essa é mais uma aula voltada para o nono ano e a gente vai trabalhar os conceitos de análise combinatória. Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar só os conceitos mesmo. E aí, num próximo vídeo, eu gravo sobre arranjo, combinação e por aí vai, beleza? Então, primeiro, o que seria análise combinatória? É simplesmente o estudo das possibilidades de combinação. Então, de forma simplificada, seria isso: estudo de combinações e possibilidades das variáveis de um conjunto finito. Isso daqui é bem importante, é um conjunto finito. Então, as possibilidades de combinações dentro desse conjunto. Os conceitos, vamos lá. Primeiro que a gente vai trabalhar é experimento aleatório. O que seria isso? É quando não dá para a gente prever o resultado antes de tê-lo. Então a gente quer saber, por exemplo, se eu jogar uma moeda, se vai dar cara ou coroa. Enquanto a gente não jogar e ver qual que é a face que tá ali, a gente não tem como saber, porque a gente tem as duas possibilidades com a mesma chance de aparecer pra gente. Então seria isso, um experimento aleatório é quando eu tenho um experimento que eu não consigo prever o resultado. E aí ainda tem um detalhe: você pode repetir esse experimento várias vezes e obter resultados diferentes. Então, no caso da moeda, eu tenho a opção só de cara ou coroa. Mas no caso de um dado, por exemplo, e se eu quiser que saia um número específico de 1 a 6, eu posso jogar esse dado 20 vezes e em cada uma delas me apresentar ali X vezes um resultado. Então, isso é bem importante e significativo também nesse entendimento do que é um experimento aleatório. O espaço amostral, o que seria isso? É os resultados possíveis dentro desse experimento. Então, depende do que eu quero encontrar. E a probabilidade nada mais é do que o número de chances, de possibilidades que eu tenho para aquele resultado específico. E como que eu vou achar essa probabilidade? Eu coloco ali o número de elementos que encaixam dentro do evento que eu quero e divido pela minha amostra total. Isso daqui nada mais é do que falar que eu vou colocar quem atende aos quesitos que eu estou buscando, dividido pelo número total ali de possibilidades, beleza? Eu vou colocar um exemplo aqui bem simples e trabalhar em cima dele. Supondo que eu tenho um dado e aí eu tenho 6 faces, né, nesse dado, e eu quero saber ali quem que é o meu experimento aleatório. Então, nesse caso, vai ser o lançamento de um dado. Eu quero saber uma face que vai cair. Então é o lançamento do dado. Eu tenho que lançar ele para saber o resultado. E aí eu tenho 6 possibilidades diferentes, que é exatamente o meu espaço amostral. Pode cair a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E então é isso que caracteriza aí o espaço. Aí qual que é a probabilidade? Vai depender da minha pergunta. Supondo que eu quero saber qual que é a probabilidade de cair o número 1. Então seria que 1 aqui no meu elementos do evento, no NE, porque eu tenho uma face 1 e dividido por 6, que são todas as minhas possibilidades. Agora, supondo que eu quero saber qual a probabilidade de cair um múltiplo de 2. Então, eu teria 2, 4, 6. Eu tenho 3 possibilidades, porque 2, 4 e 6 são múltiplos de 2. Aí, o meu número de eventos, quem atende aos requisitos, já seriam 3 opções, dividido por 6, que continua a mesma possibilidade. Eu tenho 3 que são múltiplos e 3 que não são múltiplos. Então, o máximo que a gente poderia fazer aí é simplificar e eu tenho 1/3 de possibilidade, de probabilidade de encontrar esse resultado. Beleza? Aí a gente vai ver agora sobre eventos. O que seria o evento? Nada mais é do que o conjunto de resultados que eu tenho. E aí é importante falar que
dentro dos eventos, ele pode sim ser vazio, eu posso ter nada que encaixa, e também ele pode conter o todo do meu espaço amostral, todos os elementos que estão ali dentro. Quando ele contém todo mundo que está no espaço amostral, ele é chamado de evento certo. E quando ele não tem nada, está vazio, ninguém atende aos quesitos ali solicitados, ele é chamado de evento impossível. E a gente ainda tem o evento independente, que seria quando eu tenho ali um resultado que não depende do outro, dentro de uma mesma amostra. Então, depende da pergunta e depende da análise ali. Mas eu ainda tenho essa possibilidade, beleza? Eu coloquei um exemplo bem simples aqui para trabalhar em cima dele também, em relação ao que foi visto no geral, e não só em relação a eventos. Então, supondo que eu lanço um dado e eu quero saber qual a possibilidade de sair um número par. Dentro disso, eu tenho 3 elementos que atenderiam aí os quesitos: 2, 4 e 6. E aí, pensando em eventos, o que eu teria ali como pertencentes, né? Os elementos que correspondem ao resultado que eu quero. Seriam aí 3 elementos, que seriam 2, 4 e 6. Normalmente, em probabilidade, a gente não caracteriza, eu não colocaria como resposta de quem atende aos quesitos 2, 4 e 6. E sim o número de elementos 3, igual o que a gente fez na anterior. Então, eu queria saber quem era múltiplo de 2, que seriam os mesmos. Eu colocaria o 3, que são 3 possibilidades. Beleza? Aí, outro exemplo falando de probabilidade. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um resultado menor que 3? Eu tenho a fórmula aqui, que, como a gente já viu, vai corresponder aí a quem atende aos meus quesitos aqui em cima, que é o número de eventos, sobre o total de possibilidades. Quando eu falo em números menores que 3, eu tenho 2 possibilidades. Ou é o número 1 ou é o número 2. Então, eu tenho 2 possibilidades. E quantas opções diferentes eu tenho? 6, porque um dado tem 6 faces. E aí, simplificando isso aqui, eu tenho 1/3. A resposta de probabilidade eu posso deixar em forma decimal ou em forma de porcentagem. Quando eu divido isso aqui, 1 dividido por 3, eu tenho 0,33. Se eu quiser colocar em forma de porcentagem, é só eu multiplicar por 100. Então, a gente teria esse resultado aqui de 33,3%. Gente, inicialmente nesse vídeo é isso que eu queria trabalhar, esses conceitos, para que vocês entendam bem e a gente possa evoluir dentro da matéria de análise combinatória. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, me manda um e-mail que eu vou regravar, tentar ajudar a contribuir com vocês de outra maneira. Se alguém tiver aprendido de maneira diferente, me fala também, me envia um e-mail que eu regravo para o pessoal, dando mais uma possibilidade de aprendizado. E muito obrigada para quem assistiu até o final. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês.